Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago um resumo do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil para o concurso de professor de Educação Básica 1 e adjunto da Prefeitura de Suzano. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link do material que será apresentado. Vamos lá para o resumo? O que seria o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil? Esse referencial ele surgiu no final da década de 90, pós LDB de 1996. O referencial é de 1998. Qual que é o objetivo dele? Ele é um guia, um referencial sobre como deve ser o professor na educação infantil, o perfil do professor e o que ele deve fazer na educação infantil e o que queremos na educação infantil para as nossas crianças. Daí a gente precisa antes fazer uma diferenciação do referencial curricular para a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é uma normativa que deve ser seguida. E lá na educação infantil, a BNCC trabalha lá com 6 direitos de aprendizagem e os 5 campos de experiência. Já no referencial, ao contrário da BNCC, que é uma normativa, que a base comum ela precisa ser cumprida em todas as áreas do Brasil, precisam ser comuns a todas as crianças. No referencial curricular são sugestões, não é obrigatório. Então não é porque temos agora a BNCC que a gente não pode mais usar o referencial. Não tem nada a ver isso. O referencial ele é um orientador. Portanto, tem algumas redes de educação que ainda usam o referencial como uma referência mesmo, como um guia de sugestões junto com a BNCC. Mas é importante você fazer essa diferenciação. Então, BNCC é obrigatória, referencial não é obrigatória. BNCC vai trabalhar com os campos de experiência. Aqui no referencial, no caso, os eixos aqui não são campos de experiência, são eixos, para que você possa ali se basear nesses eixos para você planejar suas propostas na educação infantil. Esses eixos eles são mais fragmentados. Eles não são tudo junto e misturado, como no campo de experiência. Basicamente, seria isso, certo? E a última diferença da BNCC para o referencial é que na BNCC a criança é protagonista na educação infantil. O professor vai planejar situações para que a criança crie as vivências, seja protagonista. Aqui o referencial ele vai trabalhar muito com a questão de estímulos. Professor planejar estímulos para o desenvolvimento da criança. Já a BNCC vai trabalhar com desenvolvimento, mas também com aprendizagem, lado a lado, não se retira e a criança é protagonista das experiências na educação infantil. O referencial curricular é dividido em 3 volumes. Tem concursos que cobram apenas o volume 2, ou volume 3, ou volume 1. Aqui na Prefeitura de Suzano, da banca Nosso Rumo, está cobrando os 3 volumes. O primeiro volume é a parte introdutória, que vai falar o que a gente espera da educação infantil e principalmente do perfil do professor. Depois, o volume 2 e 3, eles vão entrar nos eixos aqui que a gente vai trabalhar na educação infantil. O volume 2, a formação pessoal e social, processo da identidade e autonomia das crianças. E o volume 3, conhecimento de mundo, diferentes linguagens e relações com os objetos de conhecimento. E ele é dividido em movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. E também tem um guia de orientação para estimular discussões entre profissionais, aqui pensando na formação continuada dos professores. Então vamos começar aqui pelo volume 1, que é a introdução, que são os princípios pedagógicos.
Em primeiro lugar, respeito à dignidade e aos direitos das crianças, principalmente o que está preconizado na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente precisa pensar que a criança é um sujeito de direito, um sujeito que não vai vir a ser, ele está no presente e ele tem direitos e principalmente a gente tem que respeitá-lo com dignidade. Depois, a importância do brincar como forma de aprendizagem. Até semana passada, uma das minhas crianças da minha turma, que um dos meus cargos eu estou na educação infantil na pré-escola, a minha criança perguntou para mim, a gente estava no parque, quando que a gente vai subir para a sala para fazer atividade? Eu falei que estar ali no parque brincando também é uma proposta. Então, tudo na educação infantil é uma proposta. Às vezes as pessoas pensam que a educação infantil é brincar, mas brincar é uma proposta pedagógica. Tem uma intencionalidade por trás do brincar. Assim também que a gente acaba explicando isso também para as famílias. Também, acesso aos bens socioculturais. Portanto, a escola tem que garantir para as crianças acesso a culturas que elas não teriam acesso na casa delas. Então, para isso que a escola serve. É claro, a gente vai respeitar a cultura que aquela criança está inserida ali no seu território, mas a escola vai oportunizar que a criança conheça outras culturas, além daquela que ela está inserida em seu território. O referencial enfatiza a integração entre as funções de educar e cuidar. É indissociável, tanto que na creche, quem faz a questão da alimentação, da higienização de bebês e crianças pequenas é o professor, porque o cuidar e a educação são inseparáveis. E o cuidar, ele também tem um viés pedagógico, considerando os diferentes contextos sociais e culturais que a criança está inserida. Há um enfoque especial na construção da autonomia, no desenvolvimento de habilidades sociais e na valorização da singularidade de cada criança. Portanto, por mais que a gente vai trabalhar a questão da interação, a gente tem que respeitar as individualidades infantis e também a construção da autonomia, principalmente da higiene, da alimentação, da locomoção. Outra coisa que é indissociável, que eu acabei de falar, a questão do brincar e aprender. O documento valoriza o brincar como uma das principais formas de expressão e aprendizagem infantil. O brincar é visto como um processo que envolve tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o emocional, integrando movimento, linguagem, regras sociais e imaginação. Então, são essas intencionalidades que estão por trás da brincadeira. Então, não é o brincar por brincar, tem um planejamento, tem uma intencionalidade no brincar. Então, brincar também é uma proposta pedagógica. Aliás, tudo que a gente faz em uma escola, na educação infantil, seja a creche ou a pré-escola, até o ato do almoço, da escovação, tudo é proposta pedagógica. Agora, vamos falar um pouco do perfil do professor. Papel do professor. O professor de educação infantil é retratado como mediador do conhecimento, sendo essencial para guiar as crianças em suas interações e na exploração do mundo. O referencial destaca a importância da formação continuada dos professores e da valorização da sua profissão, ressaltando a necessidade de condições de trabalho adequadas, de uma abordagem pedagógica que envolva reflexão constante. Olha aqui, ao contrário da BNCC, em nenhum momento fala que o professor precisa planejar para que o aluno possa ser protagonista das aprendizagens. Então, aqui está muito centrado no papel, o referencial, que o professor é um mediador, ele é aquele facilitador das experiências. Organização e avaliação. O referencial propõe uma organização curricular baseada em objetivos gerais e específicos, com conteúdos que envolvem diferentes áreas do conhecimento e práticas pedagógicas. A avaliação é vista como um processo contínuo
que deve refletir sobre o desenvolvimento das crianças e sobre a eficácia das práticas educativas. E essa avaliação vai ocorrer por meio de relatórios, portfólios, produções das crianças, etc. Considerações finais do volume 1. O volume 1 do referencial serve como uma base introdutória para os educadores compreendem a importância de uma educação infantil que respeite as particularidades de cada criança, promovendo seu desenvolvimento integral através de práticas pedagógicas flexíveis e inclusivas. Então, aqui mais é uma introdução do que se espera aqui do professor na educação infantil. Agora vamos lá para o volume 2. Volume 2, formação pessoal e social, processo da identidade e autonomia das crianças. Então aqui a gente vai trabalhar muito com a questão do eu, do outro e do nós, né, do mundo. Vamos dizer assim. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 2, aborda a formação pessoal e social focado nos processos de construção da identidade e autonomia das crianças, fundamentais para o desenvolvimento humano desde a infância. O documento destaca a importância da educação infantil como etapa crucial na socialização e no desenvolvimento individual. Então, a gente vai trabalhar com questões cotidianas da criança para ela possa desenvolver a sua autonomia na alimentação, higiene e outras questões da vida cotidiana. Principais pontos: identidade e autonomia. A identidade é um processo gradual de distinção pessoal, sendo construída nas interações sociais e nas vivências em diferentes contextos, como a família e a escola. Portanto, a criança precisa se reconhecer no eu. Por isso que é importante, principalmente na creche, o bebê, a criança pequena, a gente não chamar ela por apelidos e nem também na pré-escola. A criança tem um nome próprio e ela precisa se reconhecer em seu nome próprio. Depois ela vai se reconhecer em sua imagem. Isso também é muito importante, até mesmo em uma educação antirracista, embora aqui no documento não tenha essa questão do antirracismo, mas ela se reconhecer o tom da sua pele, seu cabelo, os seus fenotipos, que são de acordo com a sua família, ela se reconhecer também as diferenças dos outros, então ela vai ver que nem todo mundo é igual a ela ou sua família, e assim por diante. Por isso que antigamente, até hoje, alguns professores trabalham com um projeto ao longo do ano inteiro, aquele projeto identidade. O processo identidade, ele surge aqui do referencial. Também a gente vai falar da questão da autonomia, que refere-se à capacidade da criança de tomar decisões e conduzir suas próprias ações. Então, a autonomia é nesse sentido. Não é que a gente vai fazer tudo que a criança quer, mas a criança ela vai trabalhar com a capacidade de tomar decisões. Então, não é sempre que o adulto tem que tomar decisões por ela. Ela passa por um processo de heteronomia, dependência de regras externas, para a autonomia, à medida que desenvolve recursos afetivos e cognitivos. Outra questão de autonomia, ir ao banheiro sozinho. Então, a criança, quando ela desfralda, ela não vai no banheiro quando eu levar, na hora que eu quero, como adulta, como professora. Ela vai na hora que ela tiver vontade. Ela só vai me avisar, estou indo ao banheiro. Só isso. Então, isso é uma autonomia na vida cotidiana. A gente não depende de ninguém para ir ao banheiro, a não ser que a gente tenha alguma questão de saúde. A mesma coisa para a criança. Então, a gente vai trabalhar com essa questão dela se reconhecer como pessoa, os outros e o mundo, e a autonomia da vida cotidiana. Também a questão da socialização. A socialização é central no desenvolvimento infantil. A interação com os outros, especialmente contextos educacionais, permite à criança formar vínculos e desenvolver a consciência de si e do outro. O brincar desempenha um papel vital tanto na formação da identidade quanto na conquista da autonomia. As brincadeiras possibilitam que a criança imite a vida e construa novas realidades, ajudando-a a lidar com suas próprias regras e diferenciar dos outros. Então, é por meio da brincadeira do faz de conta que a criança vai ali brincar com jogos de papéis sociais e também construir as vivências do cotidiano nas interações.
principalmente na questão ali de negociar, por exemplo, tem uma fantasia só de Cinderela e duas meninas querem, então vamos negociar. Então, uma menina brinca um pouquinho, tira a fantasia e dá para a outra menina brincar também um pouquinho. No começo, as crianças tendem a ter uma certa, vamos dizer assim, agressividade. Então, puxa o brinquedo, puxa a fantasia, empurra. Tudo é na base da força. A partir da socialização das brincadeiras, dos jogos de papéis sociais, ela vai aprender que na vida cotidiana, na vida social, a gente não vai ter essas atitudes no meio da força, e sim na base da conversa, da socialização. Objetivos gerais para crianças de 0 a 3 anos que vão ser atendidas na creche. O foco está em satisfazer necessidades básicas, familiarizar-se com o próprio corpo, estabelecer relações com outras crianças e adultos e começar a explorar o mundo ao seu redor. Então, na creche, é muito mais a questão da experimentação, da experiência. Já na pré-escola, que são aqui para as crianças de 4 a 6 anos, lembrando que esse referencial ele foi construído antes da mudança no qual, lá na LDB, na PNCC, nas diretrizes, que a educação infantil é de 0 a 5 anos. Aqui no referencial é de 0 a 6 anos. Então, se a pergunta é sobre o referencial, vai até os 6 anos, tá? Então, tome cuidado na hora da prova. Para crianças de 4 a 6 anos, o objetivo é reforçar a imagem positiva de si mesma, desenvolver habilidades de resolução de conflitos, que foi o que eu acabei de falar, adotar hábitos de cooperação. Então, os jogos ajudam muito nesse sentido de trabalhar em cooperação em equipe e perceber sua pertença a diferentes grupos sociais. Conteúdos para crianças de 0 a 3 anos, comunicação, reconhecimento do próprio corpo, iniciativa para realizar ações cotidianas e brincar são essenciais. As crianças devem aprender a escolher seus brinquedos e respeitar regras simples de convívio social, além de desenvolver habilidades básicas de higiene e alimentação. Então, as propostas pedagógicas precisam ser baseadas, planejadas a partir desses conteúdos. Já para as crianças de 4 a 6 anos, valoriza-se a expressão e o controle progressivo das necessidades, a iniciativa para resolver problemas, a participação em brincadeiras e tarefas cooperativas e o respeito à diversidade de gênero, etnia e outras características pessoais. Embora não esteja explícito a questão antirracista, aqui diz que a gente tem que trabalhar com a questão da diversidade tanto de gênero quanto de etnia. Há também uma ênfase na valorização da cultura de origem e no conhecimento das regras básicas de convivência social. Orientações didáticas. A autoestima é desenvolvida pela estima e confiança que os adultos demonstram na criança. Então, a criança ela é um sujeito capaz. Então, a gente tem que ter confiança na criança, ao mesmo tempo que a inserção no grupo deve respeitar a individualidade. Então, é aquela questão, trabalhar o coletivo e também o individual. Brincadeiras de faz de conta são recomendadas para promover a permanência mental de objetos e pessoas ausentes. A interação entre as crianças, sejam da mesma faixa etária ou não, é encorajada, pois contribui para o desenvolvimento emocional, afetivo e cognitivo. Então, não ter apenas a interação com a turma, mas também interação com outras turmas de outras faixas etárias também. O mais novo aprender com o mais velho e também o mais velho aprender com o mais novo. A independência e a autonomia são fortalecidas através da oferta de escolhas, do estímulo à responsabilidade e a interação respeitosa com as diferenças. Então, a autonomia não é autonomia simplesmente para escolher e fazer o que eu quero, mas com responsabilidade. Então, por exemplo, quando eu levo as crianças lá na EMEI, aqui na Prefeitura de São Paulo, na caixa de areia, lá na escola tem vários brinquedos para brincar lá dentro na caixa de areia. Só que eu deixo claro para as crianças, aqui estão os brinquedos, fica num lugar os brinquedos dispostos
ali de fácil acesso para a criança. Elas podem escolher os brinquedos que querem levar para a caixa de areia, porém eu deixo claro, vocês vão recolher depois. Então, se vocês pegarem muitas coisas, serão mais coisas para serem recolhidas depois. E se tiver muitas coisas também lá dentro, não vai ter muito espaço até mesmo para vocês se movimentarem ali na areia. Então, é a questão da escolha e a questão da responsabilidade. Também tem a questão do professor na formação pessoal e social. O professor deve atuar como mediador das interações, promovendo um ambiente seguro e afetuoso. Ele também deve estimular a participação das crianças em situações de escolha, brincadeiras e tarefas cooperativas, além de garantir que as atividades diárias promovam o desenvolvimento da autonomia, que é um resumo do que eu acabei de falar. Avaliação e organização do tempo. A avaliação é contínua e formativa, portanto, ao longo de todo o ano, baseada na observação do desenvolvimento da criança. É importante dar voz às crianças e reconhecer suas conquistas pessoais, mantendo o registro das observações feitas ao longo do processo educativo. Por isso é importante o registro diário, porque quando chegar no final do semestre, por exemplo, para elaborar o relatório, você não vai se lembrar de nada. A organização do tempo deve incluir atividades permanentes, sequências de atividades e projetos de trabalho que estimulem o aprendizado e o desenvolvimento pessoal e social. Portanto, você pode trabalhar com uma atividade que vai durar só aquele dia, ou com uma sequência didática de uma semana ou 2 semanas, ou até mesmo um projeto de um semestre ou ao longo do ano inteiro. Considerações finais. Este volume destaca a importância da educação infantil como um espaço de desenvolvimento integral, onde a identidade e a autonomia são construídas por meio das interações sociais, do brincar e das experiências diárias. A atuação do professor como mediador é fundamental para guiar a criança na descoberta de si mesma e na relação com os outros. Agora vamos para o volume 3. O volume 3 aqui do referencial tem como foco o desenvolvimento das diferentes linguagens e a relação das crianças com os objetos de conhecimento. Ela vai se subdividir em 6 eixos, que são movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. Então, eu aconselho você fazer um mapa mental do volume 2 e 3. Volume 2 são 2 eixos apenas, que são a identidade e a autonomia. Já o volume 3 são 6 eixos: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. As bancas adoram perguntar quais são os eixos do volume 2 ou do volume 3. Então, é importante você saber na ponta da língua os 2 eixos do volume 2 e os 6 eixos do volume 3, tá? Então, vamos para os principais pontos de cada eixo. O primeiro eixo, movimento. O movimento é uma forma de expressão e comunicação para as crianças, essencial para o seu desenvolvimento físico e emocional. Através dele, as crianças exploram o ambiente e aprendem a se relacionar com as outras pessoas e objetos. Objetivos. Para a criança de 0 a 3 anos, o foco está no reconhecimento do próprio corpo e na exploração de diferentes movimentos. Para crianças de 4 a 6 anos, a ênfase está no controle do corpo, no aprimoramento das habilidades motoras e na utilização do movimento como linguagem expressiva. Agora o eixo música. A música é vista como uma linguagem que comunica emoções, pensamentos e sensações e está presente em todas as culturas. O objetivo é que a criança se envolva em sua linguagem tanto de forma prática, criando sons e músicas, quanto de forma reflexiva, apreciando diferentes gêneros musicais. Objetivos para crianças de 0 a 3 anos. O foco está na exploração de sons e na familiarização com a música. Para as crianças de 4 a 6 anos, a meta é que as crianças desenvolvam a percepção musical, então o grave, o agudo e a capacidade de se expressar por meio da música. Então, cantar mesmo, né? Então, na creche é muito mais a questão da exploração e o ouvir.
e na pré-escola de se expressar por meio da música. Então não é para ficar preso também só nas músicas infantis, tá? É para trazer todos os gêneros, sempre tomando cuidado com o que está contido nas letras. Artes visuais, que é outro eixo. As artes visuais integram aspectos sensíveis, afetivos e cognitivos e são uma forma importante de expressão e comunicação. O objetivo é que as crianças utilizem diversas formas de expressão plástica, como desenho, pintura e modelagem, para representar o mundo ao seu redor. Objetivo para as crianças de 0 a 3 anos. O foco está na exploração de materiais e na expressão pessoal. Já para as crianças de 4 a 6 anos, a ênfase está no desenvolvimento do gosto e do respeito pelas produções artísticas, tanto próprias quanto dos outros. Agora o eixo linguagem oral e escrita. A linguagem é uma ferramenta essencial para a inserção social. O desenvolvimento das competências de fala, escuta, leitura e escrita é fundamental na educação infantil. O objetivo é que as crianças reconheçam o uso da linguagem oral e também escrita em diversas situações. Não é que a gente vai alfabetizar as crianças, mas elas terem conhecimento do mundo letrado. Então, por exemplo, na hora do almoço, o cardápio serve para a gente saber o que será servido no dia ou até mesmo na semana. Quando eu vou organizar o que a gente vai fazer no dia, eu escrevo sempre na lousa, para as crianças saberem que a gente precisa fazer uma lista para se organizar no nosso dia a dia. E a gente faz isso por meio da escrita. Então, a criança ter contato com o mundo da escrita, não é a alfabetização em si, tá? Objetivos para crianças de 0 a 3 anos, o foco está no uso da linguagem oral, pois os bebês e crianças pequenas estão desenvolvendo a fala, e também no reconhecimento do mundo escrito. Para a criança de 4 a 6 anos, a meta é ampliar as capacidades de comunicação com ênfase na leitura, então a gente vai trazer mais leituras para as crianças, e escrita de forma gradual e lúdica. Então, essa questão da escrita. Hoje em dia, a escrita seria, por exemplo, do próprio nome, por meio de crachá, por meio da lista de chamada que a gente faz na sala, geralmente, mas tudo de forma lúdica e sem forçar a criança. Agora vamos para outro eixo, natureza e sociedade. Este eixo aborda a relação das crianças com o ambiente social e natural em que vivem. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre o mundo, promovendo a curiosidade e o respeito pelo ambiente e pelas diferentes culturas. Objetivos para as crianças de 0 a 3 anos, o foco está na exploração do ambiente e no contato com plantas, animais e objetos. Para crianças de 4 a 6 anos, a meta é que as crianças estabeleçam relações entre diferentes formas de vida e aprendam a valorizar o meio ambiente e as manifestações culturais de sua comunidade. E chegando aqui nos dois últimos eixos do volume 3, matemática. A matemática faz parte do cotidiano das crianças desde cedo e a educação infantil tem o papel de organizar essas informações e promover novas aprendizagens. Através de jogos, brincadeiras, situações, problemas, as crianças começam a desenvolver o raciocínio lógico e a compreensão de conceitos matemáticos. Objetivos para as crianças de 0 a 3 anos, o foco está no contato inicial com números e noções espaciais. Para crianças de 4 a 6 anos, a meta é que elas comecem a utilizar os números e operações matemáticas em seu cotidiano e a resolver problemas de forma autônoma. Orientações gerais. A organização do tempo e do espaço nas atividades educativas é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Atividades permanentes, sequências e projetos devem ser integrados à rotina das crianças, promovendo um ambiente de aprendizagem rico e diversificado. A avaliação deve ser contínua e formativa, documentando os avanços das crianças e replanejando as ações conforme necessário. As práticas de autoavaliação e reconhecimento das conquistas individuais também são encorajadas. Considerações finais do volume 3. Esse volume busca ampliar as experiências das crianças em diferentes áreas do conhecimento, promovendo o desenvolvimento integral
por meio da exploração, interação e expressão em diversas linguagens, ok? Então aqui a gente fecha o resumo do referencial curricular para a educação infantil e lembrando que se você está se preparando para o concurso de Suzano, tanto para o cargo de PREB 1 como também professor adjunto, eu tenho a minha apostila, no qual é só verificar lá no edital, o conteúdo programático dos dois cargos são os mesmos, portanto a apostila serve para os dois cargos. A apostila em PDF, valor R$ 30, com todos os conteúdos do edital, provas anteriores, vídeos de apoio e muito mais, por apenas R$ 30. Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link lá do site da Hotmart para você adquirir. E se você também está procurando um curso completo, tem o Já Passei Educação, com o meu link de 15% de desconto, fica de R$ 497 por R$ 347, que o link também eu vou deixar na descrição do vídeo e você pode testar por 3 dias grátis. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!